Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Conexão Alix. Aqui a gente fala sobre temas relacionados ao Wi-Fi, a provedores de banda larga e também temas de tecnologia, né, relacionados a esse ambiente, né, esse contexto, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o tratamento de informações, né, de processo inteligente, né, envolvendo aplicações de internet das coisas, né, do IoT, né? E claro, eu não vou falar sozinho, mais uma vez, a gente tem sempre convidados aqui. E hoje eu trago aqui Gaspari Bruno, nosso CTO aqui da Anlix. Tudo bem, Gaspari? Tudo bom. E claro, Eduardo Fulio, gerente de projetos aqui da Anlix. Tudo bom, Eduardo? Tudo bem, Guilherme. E você? Tudo ótimo. Ah, que bom. Muito bom, vamos lá. Então, a gente vai falar um pouquinho, a gente fala tanto de questões de rede mais internas, né? A gente vai falar um pouquinho mais de informação, de tratamentos, até um pouco transcendendo, né, essa questão de provedores de banda larga, né? Tem um ponto importante nisso, né? Quando a gente cada vez mais traz aí sensores inteligentes, né, roteadores, enfim, tem diversos eletrônicos, tem esse lado inteligente, esse lado de prover informações, né, para a internet, né, através da internet, né? E, claro, tem empresas, né, que desejam conectar aí seus sensores, seus equipamentos, seus roteadores, né, para analisar informações ao longo do tempo, né? Essa parte de extração, Gaspar, esse processo dessa empresa, ou até desse usuário, né, mas mais para a empresa mesmo, né? Querer obter, extrair alguma tomada de decisão a partir dessas informações, isso é simples? Isso é um negócio óbvio? O processo em si, né, ele não é uma coisa tão simples, até porque existem vários IoTs diferentes, né, porque nesse ambiente da indústria 4.0 que o pessoal está falando, né, a gente pode ter maquinários dos mais diversos possíveis. Então, a informação que o IoT está extraindo, ela pode ser desde um simples valor, né, relacionado a algum equipamento, até uma imagem ou um vídeo, né, adquirido pelo sensor que está ligado ao equipamento, né? E nesse processo a gente tem várias coisas envolvidas. Por exemplo, o IoT ele vai ter uma periodicidade onde ele vai fazer essa captação da informação, né? Então a gente já começa a trabalhar com um dado temporal, né? A informação ela tem uma periodicidade, ela tem um tempo em que ela é adquirida, ela tem que ser transmitida até uma determinada um determinado gateway, um determinado ponto que vai agrupar essas informações, né, para daí ser enviada para um servidor central, onde aí sim ela vai ser processada, né, armazenada, visualizada, né, principalmente para te fazer a tomada da decisão. E em cima dessa tomada de decisão ainda podem ter reações, que tu pode daí fazer um feedback para o sensor, para ele tomar alguma atitude de correção, né, ou até mesmo alguma atitude ali de movimentação da máquina, né, para tomar... Sim. Isso a gente está falando aí, por exemplo, de roteadores, né, Wi-Fi, mas a gente pode falar também de uma planta fabril, né? Exatamente. De uma plantação, de, enfim, exatamente, agricultura, em geral. Né? Pode ser utilizado isso daí em agricultura, na indústria, pode ser utilizado em residências, né? Internamente dentro da residência eu posso fazer monitoramento de energia, monitoramento de consumo de água, condomínios, né? A gente pode utilizar esse sensoriamento nos mais diversos momentos. Em qualquer lugar onde tu precise ter um monitoramento e uma tomada de decisão, tu pode ter sensores envolvidos, tu vai ter algo relacionado ao IoT. Perfeito. E, Eduardo, no mercado, né, existem, digamos assim, ferramentas, softwares, né, que se vendem como uma determinada bala de prata, né? Você consegue atender diversos cenários, né, com o mesmo software, uma mesma solução, né? Por que na sua visão, na visão da Anlix no geral, né, isso não é suficiente? Ou seja, isso tem um passo a mais, né, que não fica ali tão claro. Tá? O que esses softwares, né, não cobrem geralmente? Quando você tenta ser muito generalista em alguma coisa, você acaba tendo que deixar um pouco de lado as necessidades do cliente. Né? Então, um software, quando ele é muito genérico, que ele tem milhões de funcionalidades, ele acaba sendo muito complexo, muito difícil de se ter uma manutenção dele, e aí você acaba tendo que recorrer a consultorias para poder aplicar aquele software à sua empresa,
né? E a sua empresa, ela não é eternamente, não vai funcionar eternamente daquela forma. Uma empresa, ela tem uma dinamicidade, né? A indústria, ela sempre evolui. A entrada do IoT na indústria é uma evolução devido à redução de custos de processamento de custos de fabricação de chips de processamento, né? Então o IoT, ele só se tornou possível com essa redução. E aí você consegue colocar dentro da sua infraestrutura de chão de fábrica toda essa parte de controle, né? Mas a aquisição desses dados, a transformação, o armazenamento e principalmente a visualização disso tudo, né, desse conjunto, que ele pode estar disponível de uma forma única, né, ou agrupando vários pontos de coleta, vários sensores, vários streamings de dados, né, ele pode ocorrer de diversas formas. E a ideia da Anlix trabalhar nesse formato, né, de se diferenciar do mercado, é oferecer uma solução de ponta a ponta compatível e alinhada ao cliente. Né? Então, o diferencial é que você vai ter um fluxo, né, de software que contemple todas essas partes que o Gaspari já citou, né, de coleta e tudo mais, o armazenamento temporal e a visualização, que eu acho que é a parte mais importante, que facilita a tomada de decisão, né, para que isso aí possa ser aplicado em uma melhoria do seu negócio ou em um controle maior. Porque, como o Gaspari estava falando, a gente pode ter uma tomada de decisão de parar uma máquina numa indústria ou trocar um parâmetro de uma máquina, né? Acho que isso daí pode se desdobrar em aprendizado de máquina e tudo mais. Ou essa diminuição de custos da criação de chips de processamento, ela pode ser ligada a um condomínio, né, a um prédio residencial, no qual o monitoramento de energia, o monitoramento de água, isso daí pode trazer um grande avanço para você reduzir custos de água, porque existem tarifas excedentes que poderiam ser divididas, poderiam ter sido evitadas, verificação de vazamentos, né, você consegue diminuir através do monitoramento de cada apartamento, você consegue saber se ele está dentro de um consumo médio, se ele está tendo um vazamento, e aí reduzir em diversos pontos esses custos. Sim, entendi. Ou seja, a diferença, pelo que você está falando, né, em algum ponto, essa adaptação da necessidade de quem quer contratar, né, do cliente, para esse tipo de ferramenta. Isso, em algum ponto, envolve uma certa adaptação, né, do próprio software que vai fazer esse papel, e dessa preocupação da escala dele, né? Que você falou da armazenagem, né? Da coleta. Perfeito, perfeito. E bom, nós temos aqui o Flashboard, né? O Flashboard, então, é uma alternativa, né, para esse caso, correto? Para provedores, por exemplo. Com certeza, né? O Flashboard, ele possui diversas faces, né, no qual estamos atuando para poder fazer todas essas análises de IoT baseada em roteadores, mas que facilmente podem ser adaptadas, né, e aplicadas a outras regras de negócio. Então, com essa facilidade, com essa flexibilidade, a gente consegue atender do início ao fim a coleta e a tomada de decisão do cliente, né? Então ele consegue, através de métricas concisas, chegar numa tomada de decisão que vai interferir basicamente na redução de custos ou na melhoria de processos. Tanto para provedores, como para a indústria 4.0, como para clientes residenciais de condomínio e tudo mais. Perfeito, perfeito. Muito bom. Olha, eu acho que a gente já cobriu um pouquinho, né, dos tópicos hoje. Realmente a ideia era clarear nessa questão dessa coleta de dados, né, da dificuldade relacionada a isso, visualizar. Então, eu queria agradecer você, Gaspari, muito obrigado aí pela presença. Um prazer. Fuli, mais uma vez, muito obrigado aí pela presença. Que agradeço. E você que nos assistiu, muito obrigado pela presença. Se você gostou do vídeo, dá o like, se inscreve aqui no nosso canal. Se você também tem dúvidas, né, algum comentário, alguma complementação, também pode comentar aqui que a gente vai tentar responder para você. E não deixe de assistir os nossos próximos vídeos, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.